Amiga, tu vai apanhar. Amiga do céu, você não sabe de uma coisa. O irmão daquela moça que você bateu nela lá na loja tá aqui. Mas ele veio fazer o que aqui? Quê? Tá querendo te pegar. Você foi mexer com a irmã dele, ele tá lá fora, tá lá na sala, vai lá ver que ele vai te pegar. Ele tá falando que vai te pegar e vai te pegar hoje e vai te dividir em 4. Pera aí que eu vou lá. Tu é corajosa? Então vai lá, ele luta karatê, vai. Ele luta karatê. Então, vai karatê tua cara. Karatê? Eu não tenho medo. Pera aí. Vou lá. Cadê ele? Cadê? Cuidado com ele.